Esta é a história do dia da Rádio Observador. Aos 6 meses de guerra na Ucrânia, há navios russos em Portugal. Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ninguém arreda pé daqui. Ninguém vai abandonar o país. Se há um momento que marcará para sempre a guerra na Ucrânia, é o vídeo do presidente Volodymyr Zelensky a garantir que não iria deixar Kiev, ao contrário do que rumores chegaram a apontar. Eu não preciso de boleia, preciso de munições, terá dito Zelensky aos Estados Unidos perante a oferta de uma escapatória para sair do país em segurança. Na madrugada de 24 de fevereiro, o avanço russo na Ucrânia terá surpreendido muitos que se recusavam ainda a acreditar que o cenário era possível, apesar de tudo apontar para aí. Precisamente 6 meses depois, Zelensky continua a não arredar pé e a guerra está longe de chegar ao fim. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Não terá sido de todo coincidência que a invasão tenha tido início 6 meses antes do dia da independência da Ucrânia, 24 de agosto, que se assinala esta semana. Este ano as comemorações vão contar com a exibição de destroços de tanques de guerra russos. Aquilo que a Rússia esperava poder vir a ser uma operação relâmpago para tomar Kiev e derrubar o regime acabou por se transformar numa longa e penosa guerra. Não se sabe ao certo quantos soldados russos terão já morrido na guerra e provavelmente nunca se saberá. Há estimativas que falam em 20 mil, outras em 80 mil. Do lado ucraniano há mais de 10 mil baixas militares, a juntar a pelo menos mais de 5 mil civis. Assistimos também nestes 6 meses à maior crise de refugiados em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Assistimos aos horrores de Bucha e de Mariupol, ao inferno no complexo metalúrgico de Azovstal, à tensão recente em torno da central nuclear de Zaporizhia. 6 meses depois, o que esperar ainda desta guerra? O que será preciso para alguma das partes ceder? E o que fazem navios de guerra russos neste momento ao largo da costa portuguesa? Hoje vou falar com o general Arnaud Moreira, especialista em questões de defesa e militares. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Sr. General Arnaud Moreira. Olá, obrigado pelo convite. Já lá vamos aos 6 meses de guerra, mas comecemos aqui um pouco pela atualidade. Há neste momento 2 navios de guerra russos ao largo de Portugal, vindos do Golfo da Biscaia e a caminho do Mediterrâneo. Não há muitas informações sobre isto. Que manobra será esta? O que é que isto pode explicar ou significar de alguma forma? Bom, é realmente difícil de interpretar porque nós não temos dados muito concretos sobre o tipo de missão que estes navios estarão a desenvolver. Pode até tratar-se apenas de uma manobra de demonstração de capacidade de movimentar navios por zonas internacionais, junto à costa de países da NATO, uma espécie de uma pequena demonstração de força, ou até apenas de um deslocamento já previsto do anterior para eventualmente substituir algum dos meios que a Rússia continua a manter no Mediterrâneo Oriental, nomeadamente na base de Tartus, na Síria. Não é normal que este trajeto tenha previsto alguma entrada de navios no mar
Negro, uma vez que o Bósforo está fechado por parte da Turquia a movimentos de natureza militar de barcos com esta envergadura. Portanto, não temos muita informação neste momento. Aquilo que estamos a fazer é aquilo que é normal fazer, é acompanhar este conjunto de barcos, verificar, estudar as suas intenções, segui-los até que eles, digamos, deixem a proximidade do nosso mar territorial. After days on a razor's edge, Ukraine is now a nation at war. Just hours ago, Russian forces began their attack. President Vladimir Putin warning other countries that any attempt to interfere with the Russian action will lead to, quote, consequences they have never seen. Sr. General, recuemos então agora 6 meses. Quando lançou a ofensiva, a 24 de fevereiro, Putin estaria a contar com uma ação militar rápida e favorecida por uma desunião do Ocidente. Mas o que é certo é que foi precisamente o contrário que aconteceu, a juntar, obviamente, também à resistência ucraniana. Sim, é bastante irónico, porque nós temos, passados estes meses, agora uma visibilidade diferente sobre este conjunto de operações e sobre as suas intenções. Para além das intenções de natureza militar que se tornaram evidentes logo no início, que era provocar um colapso militar abrupto das forças da Ucrânia e com isso forçar também uma substituição do poder político na Ucrânia, coisa que não foi conseguida. Digamos, para além desta fase de natureza militar que apanhou um pouco todos de surpresa, havia também intenções de natureza política que ficaram mais claras com o decorrer da guerra, nomeadamente o conjunto a utilização da energia, do fator energético, como uma arma de pressão sobre o Ocidente. Isto não era evidente, digamos, no início do conflito. Ora, a utilização de uma arma energética sobre a Europa tinha duas intenções, não apenas condicionar o apoio explícito que desde a primeira hora a Europa deu à Ucrânia, como também provocar um conjunto de fricções no interior da União Europeia que pudesse produzir resultados a mais longo prazo. Ora, a União Europeia, podemos falar que do ponto de vista militar, reagiu de um ponto de vista bastante fraco, porque a Europa não estava preparada, como continua a não estar preparada para uma guerra. Nunca investiu suficientemente em defesa e entende, do meu ponto de vista erradamente, que se pode continuar a constituir uma potência a nível mundial apostando exclusivamente na sua capacidade económica e diplomática. Isto é, desprezando uma componente de natureza militar. Mas do ponto de vista político, a Europa mostrou-se à altura dos acontecimentos. Foi capaz, do ponto de vista político, tomar um conjunto de decisões atempadas de apoio inequívoco à Ucrânia e foi capaz de encontrar um conjunto de procedimentos de discussão interna que impediu que houvesse cisões, no seu interior relativamente às posições a adoptar relativamente à Rússia. The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kyiv this morning. But a U.S. military official tells NBC News all Russian troops have left the region. The Russians came, they killed, they retreated. Falemos então também um pouco sobre a situação no terreno. No final de março, todos nos lembramos da falhada tentativa de tomar Kiev. Quando a Rússia viu que isso não era possível, retirou-se dessa frente, centrou as atenções no Donbass. Qual é neste momento a situação no terreno? Enfim, quem podemos dizer que tem feito ganhos nos tempos recentes? Houve uma enorme displicência por parte da Federação Russa na concepção da sua batalha inicial.
porque entendeu que com o conjunto de forças que tinha conseguido reunir e com o conjunto muito diverso de eixos com que tinha enfrentado, digamos, invadido a Ucrânia, que a Ucrânia iria capitular muito rapidamente. Ao aperceber-se, e ainda demorou algumas semanas, de que essa manobra era absolutamente impossível e que era inconsequente, que não ia conseguir fazê-lo, teve que rever todo o seu modelo de colocação de forças e a sua estratégia de condução operacional da guerra. E qual foi essa mudança? Foi voltar aos tempos soviéticos da preponderância da artilharia no campo de batalha. Ora, a artilharia, quando nós estudamos a composição por armas das forças russas ou das forças soviéticas, não é? Ou do modelo soviético, nós verificamos que em relação ao Ocidente, elas possuem comparativamente um número muito grande, esmagador de artilharia. Ora, o que é que acontece? Acontece que a manobra russa, montada através da artilharia, demora muito tempo a ser executada, porque a infantaria só avança depois de já estar tudo destruído pela artilharia. Ora, isto demora imenso tempo e é por isso que os avanços que se foram conseguindo no Donbass parecem significativos ao final de 6 meses, mas se forem vistos, analisados do ponto de vista daquilo que são os avanços que são conseguidos dia a dia, algumas vezes estamos a falar em centenas de metros e noutros dias em nenhum avanço. Portanto, passados estes 6 meses, a Rússia conseguiu, sobretudo no Donbass, um avanço de várias dezenas de quilómetros em relação àquilo que eram as suas posições antes do início da guerra. Mas este terreno que está conquistado do ponto de vista militar, mas não está controlado do ponto de vista militar e está muito menos do que isso, não está administrado. E porquê é que não está administrado? Porque a Rússia, ao adoptar a destruição física das aldeias como princípio da sua manobra ofensiva, destruiu tudo, destruiu populações, destruiu territórios, destruiu habitações, destruiu infraestruturas críticas, destruiu empregos, destruiu a vida económica, destruiu tudo e, portanto, a administração depois torna-se imensamente difícil porque não há nada, digamos, vivo nestas zonas ocupadas. O que há são populações muito envelhecidas que precisam de cuidados de natureza médica, mas os hospitais estão destruídos, que precisam de poder ter aquecimento em casa, mas não há eletricidade nem gás. Enfim, todas estas misérias que têm a ver com a administração do território. Se nós começamos por destruir, então o propósito da ocupação completamente desfaz-se. E a teoria de que se veio libertar o Donbass não faz sentido com o grau de destruição que se impôs a este território. This is HIMARS, the American Multiple Rocket Launcher System. It is these machines that are destined to completely change the course of the war in Ukraine. Sr. General Arnaud Moreira, falemos também um pouco dos meios no terreno, e sabemos que tem sido importante o apoio do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, e mais recentemente, a partir de julho, o sistema de mísseis HIMARS, fornecido pelos norte-americanos, veio também mudar um pouco as regras do jogo. O que são os HIMARS e que impacto é que vieram ter ou podem vir a ter no conflito? Bom, o sistema HIMARS, ou HIMARS, é um sistema constituído por um conjunto de tubos associados uns aos outros em cima de uma viatura bastante móvel que permite lançar foguetes de artilharia a alcances que podem variar. No caso dos sistemas fornecidos à Ucrânia, eles têm
cerca de 80 quilómetros de distância. Ora, o que é que distingue estes meios de meios semelhantes, como o sistema Grad, que as forças russas utilizam também? É o seu grau de precisão, é que estes foguetes são guiados e, portanto, eles falham em poucos metros, uma vez introduzidas as coordenadas, digamos, do local de impacto. E isto veio dar uma nova capacidade à Ucrânia, uma capacidade que ela não tinha. Ela começou por utilizar os meios de natureza ainda do tempo soviético, quer aqueles que tinham em depósito, quer também aqueles que os antigos países, daquilo que nós chamávamos da cortina de ferro, não é? Que hoje em dia estão ligados ao Ocidente, lhe forneceram por também já não estarem a utilizar. Ora, esses sistemas não tinham precisão, o que significa que a sua utilização na profundidade do campo de batalha destruía, mas não destruía aquilo que se pretendia. Ao serem fornecidos sistemas com capacidade de atuar na profundidade do campo de batalha e, sobretudo, com precisão, foi possível inverter um conjunto de situações que se tornava clara. É que, como não havia combate na profundidade, as forças russas tinham colocado numa profundidade relativamente pequena, um conjunto de depósitos de munições, de combustível, centros críticos necessários ao seu abastecimento logístico, etc., que estavam protegidos. Estavam protegidos porque não era possível batê-los nem com alcance e muito menos com precisão. Ora, a partir do momento em que se ganhou essa precisão, toda esta dimensão da profundidade ganhou um outro interesse para a Ucrânia, porque a Ucrânia, com isso, pode desgastar fortemente aquilo que são as capacidades militares russas. Isto está a acontecer com maior ênfase neste momento na região de Kherson, porque como as forças russas conseguiram passar logo nas primeiras semanas para norte do Dnieper, nesta zona, a chegada do Zaimar permitiu destruir as ligações físicas, as pontes ferroviárias e rodoviárias, que permitiam alimentar as forças russas. Ora, esta dificuldade de alimentar estas forças, por um lado, e por outro lado, a capacidade de ir destruindo aquilo que são os seus centros de natureza logística, dá uma enorme vantagem, porque as forças que vão ficar a norte do Dnieper vão ficar relativamente isoladas e com uma capacidade de combate reduzida, porque não têm nem munições, nem combustíveis suficientes para poderem conduzir as ações de combate. Já vamos então com 6 meses de guerra e daqui a não muito tempo vamos ter o inverno à porta. Que influência é que isso poderá ter também no evoluir do conflito? O inverno está a chegar muito rapidamente, não obstante nós estarmos com estas ondas todas de calor. Na verdade, nós vamos ter operações com movimento durante algumas semanas, mas já não serão muitas semanas. Provavelmente a partir de meados talvez de novembro, as condições climatéricas vão se alterar. E qual é a consequência da alteração destas condições climatéricas sobre o combate? É que elas vão dificultar bastante os aspectos de movimento. Porque, na verdade, as forças militares durante o inverno não têm as mesmas capacidades de deslocamento, porque o terreno passa a estar ilameado, podem-se perder meios de combate porque ficam, digamos, agarrados pela lama. Isto dificulta tudo, chove, há menos visibilidade, os drones que são intensamente utilizados por ambos os lados também perdem alguma visibilidade, a Força Aérea também perde visibilidade, os observadores de artilharia também perdem visibilidade, vai haver chuvas, nevoeiros, vento, etc. E, portanto, todas estas condições diminuem depois as capacidades de coordenação e também as capacidades de movimento. É por isso que a Ucrânia está sob alguma pressão no sentido de conseguir resultados de natureza militar até à chegada deste inverno.
claro que a Rússia também está a tentar conseguir o mesmo, está a tentar conseguir um avanço significativo ou total no Donbass para que depois possa aproveitar o inverno para evitar investidas por parte das forças ucranianas. Portanto, ambas as partes estão neste momento a aproveitar este final de verão e este outono para conseguirem avanços de natureza territorial que depois possam ser geridos quando chegar o inverno. Eu sei que é sempre uma pergunta difícil, mas por quanto mais tempo é que esta guerra se pode prolongar? O que é que Putin ainda quer neste momento? Ou seja, o que é que a Rússia poderia considerar uma vitória, ou pelo menos o suficiente para terminar a guerra? Pois essa pergunta é realmente muito difícil, porque eu próprio não sei se Putin sabe, não é? E, portanto, se Putin não sabe, nós teremos também muito maior dificuldade em adivinhar. E porquê é que eu digo que pode ser que Putin não saiba? Porque a evolução da guerra está a depender de muitos fatores que não são absolutamente controlados pelas partes. A Rússia está convencida que a sua capacidade de resiliência é superior à capacidade europeia de se manter unida. A Ucrânia tem vontade de continuar a combater, mas não basta a vontade da Ucrânia. A Ucrânia está muito dependente daquilo que são os apoios de natureza ocidental que lhe fazem chegar, quer os recursos de natureza financeira, quer os recursos de natureza militar, porque a Ucrânia não os produz. E, portanto, a vontade ocidental é também determinante nesta equação. E Putin está convencido, não sabemos, tem razão, porque isto demora, digamos, muito tempo a fazer efeito, se realmente a Rússia vai ser mais resiliente nestas dificuldades e se o Ocidente vai, entretanto, perder a vontade de continuar a apoiar a Ucrânia. Obrigado, Sr. General Arnaud Moreira. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. O general Arnaud Moreira é especialista em defesa e questões militares e ao longo destes últimos 6 meses tem-nos ajudado a perceber os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Esta foi a história do dia. Este episódio contou ainda com sons das televisões americanas ABC, NBC e CBS. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Até amanhã.